projeto ele prevê também uma série de pessoas que estão pesquisando a questão da violência de gênero e que estão atuando ativamente com isso, e a Fernanda é uma dessas pessoas, e ela veio aqui para falar um pouquinho como a legislação em relação aos direitos das mulheres evoluiu e como que você enxergou essa relação, como estava crescendo. Oi, gente, boa noite. Eu sou advogada criminalista, sou sócia do escritório Graças do Mais Advocacia. A gente atua única e exclusivamente na área criminal e a gente pega bastante casos de violência doméstica. Inclusive no escritório a gente atua bastante pro bono para mulheres em situações de vulnerabilidade e não tem condições de pagar pelo advogado, mas que sofrem violência doméstica, então a gente faz essa atividade pro bono. Bom, eu separei alguns tópicos aqui para abordar com vocês, mas de início eu queria agradecer o convite aqui para poder debater com vocês nesse tema super importante e atual. Bom, primeiro eu queria falar sobre violência doméstica e a Lei Maria da Penha no geral. Não sei se todos sabem a história da Maria da Penha. Ela inclusive publicou um livro em 1994, um livro que chama Sobreviver e Posso Contar. É um livro muito importante, muito interessante, que ela conta a história por trás da vida dela. Ela é de Fortaleza, ela veio com 20 e poucos anos para São Paulo fazer um mestrado na USP, e na USP ela conheceu o marido dela, o Marco Antônio Viveiros, que também era um mestrando na USP, e enfim, eles se casaram, tiveram 3 filhas, e foi sempre um relacionamento muito conturbado, e é interessante porque, né, é assim como o caso aqui da peça. A violência doméstica ela não tem classe social, não tem gênero, não tem rosto. Então, os dois eram mestrandos da USP, super bem, né, cultura, intelectuais, e ela mesma não percebia que ela estava num relacionamento super abusivo. E ao longo dos anos, enfim, ela sofria diversas violências sexuais, estupro marital, física, moral, psicológica, e um certo dia a Maria da Penha estava dormindo e ela acorda com um estrondo muito forte na casa dela. E ela abre o olho e ele está na frente da cama dela e falando que a casa tinha sido invadida por bandidos e que ela tinha levado um tiro. E ela tenta se mexer e não consegue se mexer, e ela tinha levado um tiro na coluna e ficou paraplégica nesse dia. E ela ficou achando estranho que, como assim tinha invadido a casa, não escutei nada. Ficou com uma pulga atrás da orelha, mas tudo bem, a vida seguiu. Então ela ficou paraplégica e dependia dos cuidados do marido dela. Enfim, ela foi muito difícil, ela tinha 3 filhos para criar, e um outro dia ela estava tomando banho, na verdade ela ia tomar banho, ele colocou ela debaixo do chuveiro e falou: olha, pode ligar o chuveiro, daqui a pouco eu venho aqui, vou sair ali e já venho. Aí ela, tá bom, ela foi ligar o chuveiro, na hora que ela encostou na torneira, ela levou um choque. E aí ela percebeu, não, na verdade ele está tentando me matar. E aí foi muito difícil para ela continuar ali naquela relação e tentando sair. Ela precisava da ajuda dos pais, os pais não moravam aqui em São Paulo, mas por fim ela decidiu denunciar ele finalmente. Isso foi nos anos 80, ele só foi a julgamento em 1991 e veio a ser condenado apenas em 2002 a apenas 8 anos de prisão por 2 tentativas de homicídio. Ele ficou só 2 anos no regime fechado e os outros 6 no regime semiaberto. E aí, em 2006, surgiu a Lei Maria da Penha. De tanto ela lutar, ir no Congresso e falar: não, as mulheres têm que ser protegidas, a gente está mais vulnerável nas relações, ela lutou tanto e surgiu a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha é muito interessante porque muitas pessoas Só em 2009, né? 2006. 2006. Só que é muito interessante porque muitas pessoas, até o Ed aqui fala, como se fosse uma vingança contra os homens, e não tem absolutamente nada a ver com isso. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela não pune, não tem crime tipificado na Lei Maria da Penha. O que pune o agressor é o Código Penal, uma lei totalmente diferente. A Lei Maria da Penha está aqui para ajudar nós, mulheres, que somos vulneráveis. A gente, na sociedade, a gente já está num pé de desigualdade em relação ao homem, então essa lei ela é necessária, infelizmente, né? Quem dera a gente não precisar de uma lei para ter igualdade. Enfim, aí eu trouxe aqui alguns dados que eu acho importante compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Primeiro que a lei ela se aplica não somente em uniões heterossexuais, mas também em uniões homossexuais e também em casos de transgêneros. Se você se identifica como uma mulher, a lei ela te protege. E também
a lei ela não visa apenas proteger violências que são tidas em relações amorosas, mas também em relações de coabitação. Então você que seu irmão te bate, pode ser aplicada a lei Maria da Penha. Ou uma empregada doméstica que trabalha numa casa e o patrão dela bate nela, ela está numa relação doméstica. Então essa lei também engloba a empregada doméstica. Em 2009 aconteceu uma alteração importante no Código Penal daí, que é muito interessante, não sei se vocês lembram, do caso do homem que ejaculou na mulher no ônibus aqui em São Paulo, se não me engano, na Paulista, e ele, pegaram ele, mas logo em seguida ele foi solto porque não era crime, era uma contravenção penal e ele tinha só uma multa para pagar. E aí, em 2009, a lei alterou para entender que o estupro ele não é apenas a conjunção carnal, ele também são os atos libidinosos. Se você está falando não e o homem está passando a mão em você, isso é um estupro. Não é não. E é muito triste isso, né? Porque se você está falando não e ele entende como sim, o que é um não? Mas hoje, graças a Deus, a gente tem essa mudança legislativa, então passar a mão, ejacular, fazer qualquer ato libidinoso, isso é estupro e é pena. Tem vários graus, ou passar a mão numa mulher, estuprar ela de maneira concreta é a mesma coisa? É a mesma coisa. Não tem níveis, não é? Não, mas aí a pena, aí depende do caso, o juiz às vezes pode pôr na pena base, se for apenas passou a mão. Mas tudo é considerado estupro. Mas é considerado estupro. A gente até tem um caso no escritório, que era o patrão, ele era o primeiro dia da menina na lanchonete, ela ia ser garçonete numa lanchonete, ele era o dono da lanchonete, ele deu o uniforme pra ela e falou, vai no banheiro se trocar. Ele entrou no banheiro, viu ela de calcinha, passou a mão nela, ela gritou, enfim, esse caso foi a julgamento e ele foi condenado por estupro. Não por atentado violento ao pudor, ato violento, mas por estupro mesmo. Outros dados que eu trouxe aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Estima-se que apenas 10% das mulheres que são estupradas denunciam. Ou seja, tem outros 90% que não denunciam. Isso é muito assustador. E isso é por medo do que o cara vai alegar, que você teve depressão pós-parto, que você é louca. Enfim, medo de chegar numa delegacia e ser um homem te atendendo, um delegado, como que ele vai te olhar. Então existe essa revitimização da vítima, ela ter que viver tudo de novo. E inclusive foi o que aconteceu aqui, com a menina que foi estuprada. Isso me remeteu à Lei Mariana Ferrer, o caso da Mariana Ferrer, que foi recente, de 2021, se não me engano. Ela foi no Sul, ela foi numa boate e ela foi estuprada por um empresário, um grande empresário da região. E eles foram ele foi a julgamento. E, gente, se vocês assistirem a audiência, tem no YouTube inteira. É assim, é um horror. Parece que passou aqui, assim. O advogado dele coloca fotos dela de Instagram, tipo, nossa, ela posta foto de biquíni, então ela gosta de se estuprar. Praticamente isso que ele fala. Então, a Lei Mariana Ferrer também veio, infelizmente ele não foi condenado e ela teve que viver toda a história e ser exposta de tal maneira para o mundo. Mas hoje a Lei Mariana Ferrer existe justamente para não ter essa violência no curso do processo, porque o advogado ali e o juiz e o promotor, todo mundo ali de boa com o que estava acontecendo e a menina chorando, enfim, é um horror. Então hoje em dia tem um crime com uma pena alta para quem faz isso durante o processo, porque a vítima já está ali numa situação de revitimização, tendo que viver tudo que ela viveu. Na maior parte dos casos de estupro, são pessoas que a gente conhece, são nossos vizinhos, pais, maridos. Isso é um pouco assustador, né? Porque a gente pensa que é um cara que vai ser na rua e não. A grande maioria é em casa, o cara que a gente conhece. Em 2022, teve um recorde de denunciação de estupro. 75 mil estupros foram denunciados apenas no estado de São Paulo. Em 2022. O ano inteiro, 75 mil estupros. 75 mil? Estupros denunciados. Ou seja, 10%. Exato. Você pode dizer então, que tem 750 mil. Exato. Meu Deus. Só em São Paulo. Só em São Paulo. Apesar que com esse leque de interpretação do que é um estupro, então Exato. Trilhões, meu, Exato. porque você, Exatamente. encostou, é estupro. Então é muita coisa. É assustador.
E tem um número que a gente pode ligar se a gente está sofrendo algum tipo de violência doméstica, ou se sua amiga está sofrendo e você quer denunciar, não é um 90, pode também ligar para o 90, mas tem um 180, que é exclusivamente para violência doméstica, então é legal. Aqui em São Paulo, na cidade, a gente tem as Casas da Mulher Brasileira, que a gente fala que são delegacias especializadas nisso, delegacias até bonitas, porque eu sou criminalista, eu visito muito delegacia, tem delegacia feia, mas essas são bonitas. Você chega, tem brinquedoteca para deixar as crianças, são todas policiais mulheres, não tem nenhum homem, então o ambiente é melhor para a mulher se abrir ali. Enfim, eu ia falar aqui sobre a denúncia, como funciona você denunciar. Teve uma alteração recente na lei, em 2023 ainda, acho que foi no meio do ano, porque antigamente para pedir uma medida protetiva, você precisava ter um boletim de ocorrência. Então você tinha que ir numa delegacia ou delegacia virtual, abre um boletim de ocorrência, tem que ter um crime contra aquela pessoa, aí tem uma investigação, aí você pode pedir medida protetiva. Hoje em dia não tem. Então, enfim, você quer pedir, mas você não quer abrir um BO, você não quer? Tudo bem, pede medida protetiva para o Ministério Público, você pode ir na promotoria, você pode ir direto na delegacia, solicitar, não precisa fazer BO. E aí, até 48 horas, essa medida ela pode ser deferida, né, dada para você ou não, e aí tudo bem, não precisa seguir nenhum processo. E em casos como esse daqui, né, do estupro, na violência doméstica, que essa peça aqui não é brasileira, mas no Brasil o estupro ele é uma ação penal incondicional. O que isso significa? A partir do momento que o Estado descobre que você foi estuprada, independe da sua vontade, se você quer ou não seguir com aquilo. É dever do Estado seguir. Tanto para o estupro quanto para a lesão corporal. Então, a mulher ela não pode retirar a queixa. Mas se o cara te ameaçou e você quer retirar a queixa, você pode, porque não é um crime que é incondicionada, ele é condicionado à representação que a gente fala. Se ele te ameaçou hoje, você tem 6 meses para representar, que a gente fala, que é ir na delegacia e falar, olha, eu quero representar contra ele porque ele me ameaçou. Mas você retirar essa queixa, você só pode fazer isso mediante uma audiência especificamente para isso, na frente de um juiz, antes do recebimento da denúncia pelo Ministério Público. Então, tem toda a legislação, ela tenta dificultar para a mulher, porque tem muita mulher que denuncia e se arrepende, porque o cara fica na cabeça, ela não quer seguir com aquilo. Então agora é muito difícil, você tem que ir na frente de um juiz, falar, olha, eu quero, ele não está me coagindo. Então, isso é muito importante, muito bom para a mulher isso, porque tem diversos mecanismos para protegê-la, né, segundo a legislação. E eu separei aqui, por fim, sobre a guarda compartilhada, que está falando aqui também. Teve uma alteração nesse mês de novembro, muito legal, guarda compartilhada. Seguinte, se um dos cônjuges está praticando uma violência, seja contra a criança, seja contra outro cônjuge, que acontece de monte no escritório, a gente tem muitos casos assim, do ex-marido ficar jogando a criança contra a mulher, alienação parental, ou mesmo manda mensagem e fica falando, você é a mãe do ano, né? Como você é boa, ou não deixa ela ver um menino, enfim, um caos. Hoje em dia, se é comprovado num processo de família que está tendo uma violência psicológica, física, moral, o juiz pergunta para as partes, reúne provas em até 5 dias, pergunta para o Ministério Público e aí acaba a guarda compartilhada. A guarda fica unicamente com o cônjuge que estava sofrendo essa violência. Então, normalmente, se é o pai que está fazendo isso com a mulher, com a ex-esposa dele, então acaba a guarda compartilhada e a criança fica unicamente com a mulher até essa violência cessar, não tem prazo. Ele tem direito a visitas ou... Então, isso daí, como é de advogado de família, eu não tenho certeza. Mas, normalmente, a visita, nesses casos que tem muita violência, no nosso escritório... É acompanhado por um... Exato. É acompanhado, normalmente, é assistido, que a gente fala, por um assistente social, que é denominado pelo juiz, ou a mãe fala, não, a minha mãe pode acompanhar, que é a avó da criança. Não, então tudo bem. Mas o ideal é os ex-cônjuges não se encontrarem mais. Enfim, gente, basicamente isso que eu trouxe aqui pra vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre. Eu tenho. Uma dúvida que eu tenho há muitos anos, quando você fala assim que só 10% dos casos são registrados, 90% não, como que a gente mede isso se não foi registrado e eu não sei o que aconteceu? Então, assim... O que é isso?
Normalmente, lá no escritório, a gente faz bastante palestra em empresas, em ONGs, e tem muita mulher que no final da palestra vem conversar comigo. E aí, às vezes, fala assim, será que eu fui estuprada? Tipo, isso era um estupro? Ai, nossa, mas faz muito tempo. Ai, mas ele é o pai da minha filha. Então, tem muita gente que passa por isso. É uma média, assim, estimativa. E assim, o que acontece? Muitas mulheres têm medo, mas também tem muita coisa envolvida. Às vezes a mulher é dependente emocionalmente, dependente financeiramente. Tem diversas coisas. Mas essa estimativa aqui do teu escritório é uma estimativa geral, é do Fórum de Segurança Brasileiro. Então tem mais força, né? É uma pesquisa que eles fazem anualmente. Desse ano ainda não saiu, é de 2022. Mas sempre eles fazem essa pesquisa, Fórum de Segurança Brasileira. Eu sei que é uma coisa absolutamente incomum, né? Mas a Lei Maria da Penha ela pode ser feita de forma inversa. Para proteger o homem? Eu sei que na 99,9% a mulher já costuma ser a vítima, mas no caso de que realmente o homem foi vítima de uma, sei lá, isso existe. Então, a Lei Maria da Penha é única exclusivamente só para mulher, né? Mas não existe racismo reverso. Não, entendi. Mas uma vez que me falaram uma coisa dessa que... né? Não, mas me falaram que tinha, eu falei, estranho. Mas por aí isso que tem tem um uma código profissional, eu penal. queria ter certeza. Porque me falaram que pode ser usado. Por isso que eu quis aproveitar uma profissional, porque quando me falaram, eu falei, como assim, meu? Mas, veja bem, em tese, teoricamente, sei lá. Não, pode existir uma mulher que agrida o homem repetidamente. Ele é uma Que parte frágil. o que aconteceu naquele julgamento do Johnny sei lá. Depp. Que ele do Johnny Depp, alegou que ele era uma vítima de violência doméstica. Isso. Mas foi levado à justiça de uma maneira espetacularizada, né? Que foram desconsideradas provas, porque ele já tinha sido condenado por violência doméstica em outro... já tinha histórico. em outro país, por esse relacionamento, ele foi condenado. Só que quando teve esse julgamento, teve uma espetacularização de tudo, e aí a juíza, o juiz lá não aceitou milhares de provas. Tem um documentário no Netflix que daí você vê isso, que realmente não foi um julgamento justo. Era um relacionamento muito complicado. Os dois eram pessoas violentas. Mas enfim, para esse caso tem o Código Penal. Tem um Código Penal, né? Obviamente tem casos que homens são vítimas de... Claro, mas deve ter um Código Penal. Sim, exato. Para isso tem Código Penal. Não, legal, porque me falaram isso, eu achei tão estranho, deixa eu aproveitar que eu estou com uma profissional. Não, mas é importante isso. Falaram isso, como assim? Porque eu acho que a gente faz, é didático, porque a peça se chama Consentimento e os homens, eles, a fala do Ed ali, você pediu o consentimento dela? Não, ela é minha... Como se isso fosse dar direito e você forçar isso dá direito, porque então a gente precisa ainda debater exaustivamente isso para que os homens entendam o que é consentimento, que passar a mão, que um ato libidinoso é estupro. Porque antigamente, lá na época do Maluf, né, que falava estupra, mas não mata, ou então achava que o estupro acontecia só quando havia uma penetração. Exatamente. Então, não é isso não é a realidade. O estupro acontece e como ela fala para a personagem da Raquel, mas você disse que não existem graus de estupro. Então, as pessoas, elas relativizam a violência quando a violência não é contra elas. E aí que começa a relativização dessas porque coisas. o estupro, até onde eu sei, é um crime hediondo. Sim. Então, por exemplo, é importante que as pessoas saibam o que pode ser um estupro. Às vezes as pessoas acham que só é o fato de você penetrar a força. E não, um ato libidinoso, ou seja, um ato libidinoso pode ser considerado um crime hediondo. Olha que coisa, né? Que evolução, às vezes parece até um rigor. Não é um rigor, então, é uma evolução. Exatamente. É porque os homens estavam acostumados a terem permissão para fazer tudo o que eles queriam sob os códigos dos mulheres. Exatamente, como se o fato de ser esposa dele desse direito de ele abusar dela. E não é não. Não importa se é casada. Né? Eu estava vendo esses dias uma cena do José Wilker com a Maite Proença, emblemática.
E ele faz aquele personagem daquele cara do Nordeste. E ele trata ela como. Ele cita. Exatamente. E ele falando com ela de uma maneira que é emblemática. É Isso fala cultural, cultura, né? É cultura. Como assim, né? Mas era. Assistir na televisão e achava divertido, né? A gente dava risada. Dá risada, porque é tão absurdo. Eu acho que as coisas, a gente está evoluindo, até como a gente constrói as narrativas, né, dentro da ficção, elas estão evoluindo, E traz uma né? série de outras coisas, eu acho que concordo com a Camila, que tem essa evolução, mas ao mesmo tempo vai trazer uma coisa puxa a outra. Na medida que você tem essa evolução, você começa também a correr alguns riscos também de coisas assim, de algumas injustiças de esbarrou, não, você me estuprou. Não, mas não, isso aqui é um estupro. E aí é delicado, é muito delicado. É bem delicado. Inclusive, eu vou Fala, falar. você passou longe, estava apertado, você encostou, você me estuprou. Isso é um estupro. Não, mas estava apertado, não interessa. Você encostou em mim, estupro. Daí, de repente, um cara desse é condenado por um crime hediondo. Eu estou dando só um exemplo assim, de um preciosismo. Imagina a dor de cabeça que deve dar, né, os desdobramentos de um negócio desse. Pobres homens. Sofrerem injustiça. Que loucura, né? É um risco, né? É um risco, Pegar né? Enquanto as mulheres correm risco e têm medo Sim, da mas eu noite, acho que correm o risco de sofrer uma injustiça. Eu acho que tudo caminha junto. Eu acho que tem que ter o rigor com qualquer tipo de violência. Isso é óbvio. Querer aceitar que possa se tolerar uma violência é inaceitável. É inaceitável. Mas no preciosismo tem como desdobramento também esses riscos, né? Com certeza. É incrível. Tinha uma senhora que queria fazer uma pergunta ali. Na hora que assim, tipo, ele fala, você fez um aborto. Nessa hora, a lei vai interpretar de vítima, ela passa a ser uma vilã? No Brasil, sim, né? Cada Porque vez. a lei não é. A lei no Brasil, ela. Mas isso tá Mas como estupro, também, né? Na verdade, só se for estupro. Se for estupro, não. Se for estupro, você pode Mesmo abortar, marital. mas é difícil. Teve até um caso recente, acho que foi no final do ano passado, que a menina foi estuprada e a juíza. Nossa, foi um caos, né? Não sei se vocês lembram. Era uma criança. Era Uma uma criança. criança que precisou carregar ali a infecto, né? Depois ela pode abortar, se não me engano. Mas no Brasil, o aborto é crime. Mas caso seja estupro, ou caso realmente esteja comprovado que o feto é encéfalo, daí tudo bem abortar. O risco de morte da mãe também, né? São os 3 casos da Constituição. Mas aí se uma mulher é denunciada por ter feito um aborto, ela também pode ir a julgamento criminal. Com certeza. Ela, o médico, quem incentivou, né? Eventual marido que falou, você tem que abortar ele também, vai. Todo mundo. Mas neste caso, por exemplo, nesses jogos aí de interesses, a lei ela vai ficar a favor do homem ou da mulher? Se ele falasse, por exemplo, no julgamento, Isso. você abortou, primeiramente, teria que ver ali na situação, faz quantos anos que ela abortou, tem que ver se aquele crime já não prescreveu ou não. Mas como os fatos, a lei sempre se atenta aos fatos daquela situação. Nesse caso aqui, não se atentaria a isso, atentaria ao estupro dela. Então, não... Seria um outro processo. Seria um outro processo. São seria um paralelos, outro né? processo. Um não tem nada a ver com o outro. Exato. O processo não seria um outro outro. fato. Então, aí, o Ministério Público poderia falar, então, peraí, esse aborto ela abortou ontem? Não, então vamos investigar. E aí é do Ministério Público, que daí é uma ação penal incondicionada de novo, o Estado tem que seguir Independentemente de Mas em muitos países o aborto é um direito, né? Claro. Então isso assim, é uma luta para que as mulheres tenham direito sobre os próprios corpos. Isso tá de paralelo, né? É uma luta paralela, porque na medida em que você não é dona do seu corpo, alguém pode cometer um ato libidinoso e achar que tudo bem. Mas como o texto é britânico, né? Então, eu acho que no Reino Unido o aborto é liberado, né? É legal. É legal. Então, ali nesse caso, no texto, não está vendo crime. Pode ser que não. Porque no Reino Unido o aborto eu acho que é legal. É legal. Acho que hoje em dia Então, você vê, nos Estados Unidos tem estados em que o aborto é legal, estados em que o aborto não é legal. Exatamente.
A gente acha que está bem longe, né? Ainda assim, Eu acho ainda que assim. E voltando um pouquinho no que você falou, desse negócio de ser delicado, às vezes a mulher usar isso da violência contra o homem como uma forma de vingança. O que ela vai, o processo também, né? O que ela vai ganhar com isso? Isso é Como eu difícil, perguntando, né? porque, tipo, por que eu vou querer entrar nessa, né? Mas existem, infelizmente, casos. E teve, inclusive, uma novela das 8, a última que teve, não lembro o nome agora, mas a TV já Isso, Travessia, que teve a personagem da Alessandra Negrini, que, enfim, acho que a diretora da novela, ela quis mostrar isso, de que existem mulheres que se utilizam da violência doméstica para ir contra o homem. Então ela se deu um murro na parede e foi para a delegacia denunciar. Isso pegou muito mal na mídia, porque todo mundo falou, né, você está destruindo as mulheres que realmente estão sofrendo. Então, é óbvio, devem existir casos assim. São as exceções, né? Mas são as exceções, a lei está aí para ajudar as Claro, mulheres que realmente é uma evolução. sofrem. São muitas mulheres. Esses dias, inclusive, eu vi um vídeo no TikTok de uma menina passando na rua e entrevistando as pessoas e perguntando para as mulheres: qual foi a pior coisa que um homem já te fez? Vixe, aí tem estupro. Maioria, estupro, traição, mas tipo assim, me bateu, uma mulher falou, tô cega de um olho, porque, enfim. Aí virar pro homem, qual foi a pior coisa que uma mulher já te fez? Me traiu. Nossa, se pra gente fosse só traição, tava bom, né? A gente começa com a traição no nosso primeiro namoro. Se vê na peça que traição é uma coisa tão importante que não é sofre de traição. Exato, Que dor você tem. É duro, gente, pelo amor de Deus. Não, Quem é homem aqui? Pelo amor de Deus, cara. Quer morrer, pô. Vocês vão banalizar a traição aqui? Não, mas Não vou fazer isso. a diferença. Pô, eu vou embora. Vocês são felizes, cara. Vocês são cruéis. Imagina se eu for uma deusa e resolver se vingar. Essa hora, meu Deus. Tenho uma dúvida. Efetivamente, depois que você consegue a medida protetiva, a partir da Lei Maria da Penha, como que ela funciona? Existe uma distância? Existe um acionamento? Uma Então, o que fiscalização? acontece? Para você pedir a medida, você tem que responder primeiro um questionário. Então você fala assim, ele tem arma, ele não tem arma, ele usa droga, não usa droga. Enfim, tem diversas perguntas que você responde, isso vai tudo pro juiz. E o juiz vai analisar. E aí é um processo à parte de eventual processo que você tenha de violência sexual, física. Então tem lá um número da medida protetiva e o juiz tem até 48 horas para dar a decisão. E aí tem casos que o juiz fala, olha, tem essa distância, mas a distância não tem uma regra, cada juiz fala que, é muito importante isso. Então a mulher pensa assim, ele não pode se aproximar de mim 500 metros. Mas não é somente de você, é da sua família, não pode ter contato no seu celular, não pode mandar e-mail. Então assim, tem muitas coisas, mas é difícil às vezes na prática você fazer essa medida protetiva funcionar. Tem muito interferimento, né? Eu já acompanhei com amigas minhas e elas tinham até motivo e saíram indeferido. Isso é muito triste. Muitas tem vezes. inclusive um caso no escritório. Mesmo porque cada estrutura que envolve uma medida protetiva não tem condição de bancar as duas coisas. Exato. Não, e às vezes não é possível, porque a gente tem um caso no escritório que era o vizinho. E como que faz? Você tem que se mudar. Então, ou a mulher tem que se mudar, ela não tem condições, era um caso pro bono nosso. E beleza, eu deferi a minha medida protetiva. E aí ela falava, gente, mas ele tá no meu quintal todo dia. Ele passa na frente da minha casa todo dia, ele conversa com a minha filha. E a gente ia na delegacia e os investigadores, não, então a gente vai tentar lá dar uma olhada. Mas é muito difícil. Grande parte desse caso, inclusive, são mulheres da periferia. Que, gente, não tem condição de mudar. Aquela pessoa ali tá ali, em barracos, às vezes, que são todos juntos, não tem o que fazer, o cara é meu vizinho. Então, é muito difícil. São realidades muito diferentes, muito difíceis, mas enfim, a medida protetiva funciona bastante. A gente vê muitos casos também, né? Que a mulher morre, o cara vai lá, esfaqueia, mata, e tinha essa medida protetiva. Então, assim. O cara viola, isso existe, né? Porque assim, não posso chegar, quem vai me impedir de chegar até lá? Quem vai me impedir de ir até lá? E, inclusive, se tem a violação da medida protetiva, se você avisar a polícia, ele pode ser preso na hora. Então, manda mensagem, liga a polícia, pronto, vai ser preso. Então, e aí esse é o único crime da Lei Maria da Penha, que ela pune com prisão
É o único Ah, artigo. quando você compra a medida protetiva. Quando tem a medida protetiva, o Tá. Para que a mulher não consiga acesso a aqueles abrigos temporários, por exemplo, mudança de identificação, por essa medida ela não consegue fazer um processo mais complexo. Então, ela consegue sim, e aí ela tem que ir em alguma delegacia da mulher, a gente chama de DBM, aqui em São Paulo tem várias, ou nessas casas da mulher brasileira, e ela consegue sim, é só ela falar, tem medida protetiva, e eles já vão, se lá é lá tem uma estrutura gigante, lá tem mulheres que moram lá, não tem condição. Poxa, nossa, te agradeço demais. Muito obrigado, hein? É muito legal.